sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. Ao longo desses 10 anos na UniTV-SC, tivemos a alegria de acompanhar inúmeros projetos que ajudam a fortalecer a literatura em nossa região e em todo o estado. E hoje nós vamos falar sobre um evento que já se consolidou como um importante ponto de encontro entre escritores, leitores, editores, artistas e educadores. Nós temos o prazer de receber Arnaldo Russo, livreiro, produtor cultural e coordenador da Festa Literária Júlia Nascimento Aflijum, que chega à sua 6ª edição, trazendo como tema uma provocação bastante atual. Livrarias fecham, livros se abrem. Arnaldo, querido, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Literário. Você já esteve aqui na 4ª edição da festa? Isso, foi no convite na 4ª edição. Falando sobre a festa e hoje voltando então para falar dessa 6ª edição. Certo. E vamos começar falando então como é que você teve a ideia, né, de fazer desse projeto e qual é o objetivo principal. Que legal. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo, um programa de muita importância para a cena literária, né, que eu fico muito feliz de ver frutificando, já com 10 anos já. Pois então. Parabéns pela movida toda e pela continuidade, né, pelo afinco, é um trabalho com a cultura que não é fácil. Exato, isso que eu ia complementar, é cada vez mais difícil e cada vez mais escasso. O comprometimento também das pessoas que estão com a bandeira hasteada, né, e fazendo esse trabalho. A festa literária, ela exatamente surgiu com esse mesmo propósito, da gente poder ampliar essas comemorações e não pensando somente numa feira de livro, e é por isso que ela se chama Festa Literária, porque a gente entende que celebrar os livros e as pessoas e a cadeia do livro, as pessoas que estão por trás dos livros, são mais importantes do que a comercialização dos livros em feiras. Então a festa literária, ela tem exatamente essa intenção, e é um momento que a Livraria Coruja Buraqueira, que é quem é a produtora desse evento, faz como uma forma de comemorar o aniversário da livraria. Então a livraria está com 7 anos, o primeiro ano foi de pandemia, então a gente não teve a comemoração do aniversário da livraria, e por isso que a festa está na 6ª edição e não na 7ª. Mas a gente acabou fazendo um sarau online, nessa coisa de pandemia que a gente falava há pouco, né, da digitalização. Então a festa, ela surge exatamente como uma forma, primeiro, de homenagear uma pessoa importante para a cidade, a professora Júlia Nascimento, uma mulher negra que no momento pós-abolição ainda tinha uma escola na casa dela, que um ato de alguma forma de insurgência, onde mulheres não podiam trabalhar. Imagina, né, nessa época. Então ela fazia do conhecimento dela uma escola na casa, e toda a sua hereditariedade foi se formando professoras e professores, né? Hoje a neta da professora Júlia também é professora, a filha dela... lá em Laguna? Sim, na mesma região onde era a casa dela. Olha, então, que maravilha. Sim, tem um legado de outras professoras, mulheres e negras também, que seguem com a docência. Então, homenagear a professora Júlia, onde a gente sempre teve uma relação a cidade, né? Eu digo a gente, enquanto cidade, sempre foi muito patriarcal, talvez, e muito machista em dar os méritos às pessoas que construíram essa cidade, a cidade de Laguna, pela mão da relação escravocrata, pela mão da relação opressora, e muito negligenciando essa mão de obra negra, que é a mão de obra que fez a cidade acontecer. Então a festa, sim, tem esse principal cunho de trazer à tona uma pessoa que sempre foi muito invisibilizada. Ela só era nome de uma rua. Que ninguém sabe quem exatamente. É, né? Então a gente percebe, né, o papel da representatividade, primeiro de educadores e depois de mulheres e depois de mulheres negras. Então a gente vê o tamanho... exato, a invisibilização, eu diria, porque não é um apagamento, mas é uma invisibilização, né? E então as ruas são todos nomes de homens, homens sempre de uma relação de poder, ou de famílias de aristocratas, né? Ou de pessoas ligadas a essas condições. Ou de militares, ou de pessoas que ocuparam postos de poder, né? Então, a festa exatamente comemora com esse nome a
literatura que de alguma forma fica também por trás dessa cortina, né? Enquanto a gente promove de modo geral uma literatura enquanto literatura de massa, a livraria Coruja Buraqueira sempre também tentou se posicionar enquanto uma livraria que traz assuntos de editoras independentes, de assuntos que não estão sendo colocados numa grande mídia, que não tem apelo ou patrocínio direcionado do que é que vai ser feito ou escrito ou o que se pode falar. Então, com isso, a gente também traz à tona vários autores e autoras que estão circulando numa cena por fora das grandes livrarias. Exatamente, e você já tem aí uma tradição de trazer pessoas, né, escritores, escritoras de todo o estado. Fala pra gente quem é que já participou da feira. É muito legal a gente ver essa circulação, né, acontecendo. A gente, na 6ª edição agora, a gente está conseguindo mobilizar algumas pessoas que estão mais fora do eixo Santa Catarina, mas sim, a gente está trazendo gente do Rio, gente de São Paulo, que são pessoas muito legais envolvidas nessa cadeia do livro, né? A Fabiana Gibin, que é editora da Sob Influência, que publica textos com discussão feministas, com discussão de relação com a opressão capitalista, essas discussões que permeiam a sociedade. E também está vindo para cá a Violeta Villa-Lobos, que é uma escritora também, trabalha com fotolivros, então trabalhando também essa poética por trás do texto escrito, né, que é algo que acaba a literatura percolando dentro do fotolivro, e a literatura acaba servindo como suporte para essas outras linguagens de comunicação. Então a gente está bem feliz, né, de transcender esse eixo Santa Catarina, mas, claro, incluindo ainda as pessoas do nosso entorno, desde o norte do estado, gente para o oeste e aqui no sul do estado também. Então esse ano está vindo gente de Rio do Sul, gente de Florianópolis, gente de Blumenau, gente de Itajaí, gente de Criciúma, tem pessoal que está vindo de Chapecó. Então, editoras e editores e escritores e escritoras, a gente do Rio Grande do Sul vem também, vem 2 editoras de lá, Telaranha, a Dublinense e a editora Coragem. Então, a AGEB participou ano passado, né, retrasado, né, Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil, a Cissa esteve lá, a Édila, eu já estive lá também, contando história, a gente é muito bacana. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta eu quero falar um pouquinho sobre o tema, né, livrarias fecham, livros se abrem. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Bate-Papo Literário e hoje conversando com Arnaldo Russo sobre a 6ª Festa Literária Júlia Nascimento, a Flijum, um evento que vem fortalecendo a cena literária catarinense e ampliando os espaços de encontro entre livros e leitores. Mas antes de continuarmos, nós vamos assistir ao vídeo da gráfica editora Copiarte, nossa parceira, que há quase 40 anos transforma palavras em livros e histórias em legado. Vejam só. A Copiarte nasceu em 1987 e desde então cresce junto com a evolução do mercado gráfico. Com quase 40 anos de história, se tornou referência no mercado editorial, unindo tecnologia, qualidade e atendimento personalizado. Mais do que imprimir livros, ajudamos a transformar ideias em páginas que inspiram e emocionam. Hoje, somos parceiros de editoras, instituições e autores individuais, oferecendo uma experiência completa em cada etapa da produção gráfica. Copiarte. Palavras que ganham vida, impressões que duram gerações. Voltando então, Arnaldo, tu és livreiro, és escritor também, não? Sou editor. Editor. Faço papel por trás do escritor. Produtor cultural. E esse ano o tema da Flijum é Livrarias fecham, livros se abrem. Como é que surgiu essa escolha e quais são as reflexões que você pretende trazer com esse tema? Apesar de ser uma festa, né, é com bastante entristecimento que a gente faz essa 6ª edição, porque ela vem para discutir um tema muito sensível, que é e muito necessário. E muito necessário, e é o porquê vai ser percolado entre vários dos encontros essa conversa, com essa tônica, que são as
mortes, vamos pensar assim, das livrarias de rua, principalmente, livrarias que não são para vender o livro que está vendendo, sei lá, nos 10 mais vendidos da Amazon, onde não conta o que é mais vendido, conta o que o livreiro ou a livreira escolheu para estar lá na prateleira. Porque as livrarias não podem todas ter todos os mesmos títulos, porque não teria espaço. E mesmo porque eu penso que essas livrarias de rua, de cidades menores, elas são muito importantes para os próprios escritores da região, né, para divulgar mesmo, valorizar os escritores, né, da região. E aí vem, em soma do que tu falas, porque uma livraria é como um espaço de encontro, antes de ser uma loja de livros, como eu digo que são as tais livrarias virtuais, porque para mim elas são lojas de livros. Sim, verdade. Livrarias são para mim espaços de encontro analógico. São espaços que são mediados pelas conversas, pelas contações de história, né? Pelos clubes de livro, pelas contações de história, pelas oficinas. Isso é uma livraria. Aquela loja de livro não faz nada disso. Não. Uma livraria que permite exatamente o lançamento do livro, uma roda de conversa, encontros que são propositados em função de uma temática que são os livros. Então, quando a gente perde esses espaços, e é o que está acontecendo agora com a Livraria Coruja Buraqueira, né? A Livraria Coruja Buraqueira está fechando, né? Não é uma decisão minha enquanto livreiro. Eu sinto uma tristeza, juro, assim. Para mim é bem pesado falar disso. Para mim é bem pesado. Eu que não sou, né, a proprietária nem nada, mas sabendo que tinha a livraria ali em Laguna, um ponto de referência, de encontro entre leitores e escritores, né, ver que está fechando as portas realmente dá uma dor no coração. Eu fiquei quase um ano negando esse luto. Então agora eu tô, acho que numa fase de raiva, talvez. Que tem tem as fases do luto. Fases do luto, Acho que a aceitação eu nunca vou chegar lá, porque é isso, é aceitar que a gente está vivendo um momento de barbárie cultural, né, enquanto o declínio da sociedade, nessa dopaminização instantânea, né, a coisa da tela. É uma luta, né, exatamente, é uma luta em todos os meios, né? Desde a terceira idade, a primeira infância, crianças que só comem na frente da tela, pais que também estão vidrados na tela na frente das crianças. A tela é o fogo do século XXI, né? É bonito, é colorido. E mas nisso a gente se inclui também, porque quando a gente vê, a gente está aqui no WhatsApp, no e-mail, no A gente foi engolido por isso. A gente foi engolido por isso. Tem que aprender a lidar. É como, por exemplo, o ChatGPT. Exatamente. É uma ferramenta que a gente tem que aprender a usar. E a gente foi nesse caminho que talvez esse frenesi pelo uso da tecnologia, porque está tudo lá, os bancos estão lá, o GovBR está lá, o teu seguro de saúde está lá com a coisa do INSS, está tudo digital. Então as pessoas ficam penduradas nessa tela. A questão é que, ao mesmo tempo que essas facilidades chegam, a fruição de tempo de prazer também está lá. É o TikTok, é o Instagram, é o YouTube. Então isso está tudo muito posto e muito fácil. Quem quer parar para ler um livro e construir o seu universo individual? Onde o personagem é teu único, ele não tá padrão para todo mundo. E o que a gente estava falando, para te parar para ler um livro, você precisa de um tempo, né? Até você se ligar na história, vai um tempo. Então você tem que ter essa predisposição. E depois é tão bom. Pois é. Eu acho que como quando a gente começa a fazer ginástica, dá aquela preguicinha. A gente pode comparar isso. E depois a gente... Porque dá aquela dopamina. Sim, é dopamina, exato, é dopamina, exatamente. E que você não quer parar mais de ler, você está gostando daquela história. E o legal é que você sai dessa realidade para entrar numa outra realidade. Sim, que é só tua. Que é só tua, com aquela leitura, o que aquela leitura vai te trazer. É muito lindo. É muito legal, é íntimo, é uma viagem que cada uma tem a sua. Sim, né? E o mesmo livro, cada um faz a sua, né? E é por isso que eu digo que é a relação da dopamina, porque esses meios tecnológicos de fruição, eles são dopamina também o tempo inteiro. Exatamente. E é dopamina o tempo inteiro e instantâneo, porque tá lá entregue um conteúdo que é todo personalizado para você. Você gosta de livros, vai aparecer a viagem de um autor, aí você passa para cima, já tem a publicação de outro livro, e mais alguém que fez uma coisa legal, e você fica ali. E aí você desperdiçou aquele tempo que seria para você fazer a sua leitura. Então, assim, a livraria fechando, ela é uma resposta dessa sociedade nesse momento, né? Não é uma culpa só da cidade de Laguna. Infelizmente, Laguna, por ser uma cidade pequena, acaba não conseguindo sustentar uma livraria. Mas se a gente for falar com outras cidades, por exemplo, em Bituba não tem livraria. É a única livraria? Na Laguna Laguna Sim, a única livraria.
E Laguna dó. ficou um hiato de 20 anos sem uma livraria também. Meu Deus. Né? Então, a livraria Coruja Buraqueira veio e ficou mais 7. E a gente está falando de 7 anos nesse tempo maluco de celular, de digital. E começou então, na pandemia, né? Que tudo exatamente. mudou. A gente vai fazer mais um pequeno intervalo e na volta eu quero que você fale um pouquinho mais da programação, Tá, claro. dos dias que vão acontecer, essa festa, que eu acho que é uma festa que vai ficar marcada. Ah, né? eu espero que sim. Vai. Não sai daí que a gente tá voltando. Olá, estamos de volta com Bate-Papo Literário e hoje conversando com Arnaldo Russo sobre literatura, formação de leitores, os desafios do mercado livreiro e a importância dos eventos literários na democratização do acesso à cultura. E agora nós vamos conferir mais uma edição do nosso tradicional Book in View com as novidades literárias da Vitelli Publisher. Oi, leitor! Tudo bem? O Book in View apresenta o livro Memórias do Canil e outras histórias. A autora, Maria da Graça Dutra, é uma ativista com uma trajetória de mais de 2 décadas de dedicação à causa animal. Nesta obra, dividida em 42 capítulos, ela conta suas experiências com as mais diversas espécies, com muitas histórias comoventes que envolvem o leitor até a última página. Um livro realmente inspirador. Até o próximo episódio do Book in View. Gente, eu amo livros sobre animais, eu acho que humaniza, né, nós humanos. Fiquem com essa dica. Arnaldo, voltando então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a programação da festa literária, que eu acho que essa vai ser uma festa, falou que é triste, mas ela é, a princípio, porque eu acho que vai Sim. ser uma festa, vai ser um encontro. É um encontro bonito, mas é triste. Porque isso. tem algumas coisas que a gente tem que constatar, mas o legal é que vai ser um momento onde a gente vai poder, a gente já me inclui porque eu quero participar ali também. Com certeza. Mas falar sobre, Claro. né? Porque tudo que é falado, que é discutido, sempre sai alguma coisa de boa Com certeza. dentro daquilo, né? E falar sobre as livrarias fecham, livros se abrem, é um pouco sobre isso, porque os livros não vão deixar de existir enquanto ferramenta de troca, enquanto fruição individual. As lojas de livros estão aí, os livros estão vendendo na farmácia, no supermercado. Os clubes de livros, Os né? clubes de livro, eles podem continuar existindo e acredito que vão. A relação que as livrarias fecham é porque é isso. As pessoas também se dissociaram dessa relação da livraria enquanto esse espaço analógico de encontro. E ele acaba deixando de ter um pouco de sentido na sociedade. Talvez até por essa construção que não vem da base. Talvez como cinema, como você falou que tá. Com também teatro. Teatro. Então a né? gente perdeu esses espaços de encontro analógico, que eu chamo. Sim, porque são encontros presenciais, né? Vamos dizer assim. E que eles não são pautados por nada, além do interesse por aquilo. Então a livraria ela tem uma função social muito importante, como falasses da democratização, porque além da livraria oportunizar o encontro com livros que você não está procurando, mas que você encontra, que é a diferença de uma livraria, porque se você vai numa loja virtual, você vai lá procurar o livro que você quer. Determinado livro X, numa né? livraria você vai encontrar coisas que você não conhece. Porque a livraria, ela representa a escolha de um livreiro ou de uma livreira que botou aqueles livros lá. É curadoria uma livraria. Curadoria, exatamente. Então, da mesma forma que a livraria faz curadoria, ela também faz curadoria na oferta de coisas. Quais são as histórias que vão ser contadas? Tu já fosse contar a história do Pingo, vão ser outras pessoas que vão contar histórias. Não é o livro, não vem contar lá o livro do Diário de um Banana. Não é o livro que está no streaming. Isso já está lá. Exatamente, okay. é isso. E Siga quais são as histórias que a gente é. fala? E que elas estão por fora dessas narrativas comerciais de grande indústria. E dessa forma é que a livraria acaba sendo esse lugar de democratização, não só pelo encontro com coisas não comerciais dessa forma, né, massificadas, Sim. mas pela oportunização de, por exemplo, oficinas de escrita, oficinas de roteiro, oficinas de poesia, oficinas de condução de direção de cinema, de audiovisual,
oficinas, por exemplo, de xilogravura, como linguagem poética. A gente tem uma série de outras relações para construir para o público a relação da formação, ou seja, do interesse por aquilo, que transcendem simplesmente o papel de livro. A gente está falando de livraria, que é quem constrói isso. Tu me fez lembrar o Antônio Cândido, que fala do direito à literatura. Exatamente, né? exatamente. Trazer isso para as pessoas, porque às vezes as pessoas não sabem nem aonde. Exatamente, é isso. É exatamente isso. Porque se a gente perde o espaço analógico para isso, onde é que a gente vai buscar? E agora, exatamente. Fala pra gente quais são os dias da festa literária, legal, um pouco da programação. A festa literária vai ser, então, nos dias 3, 4 e 5 de julho, é uma sexta, sábado e domingo. São os dias fechados, o dia cheio de atividades. Na sexta-feira ela é dedicada para atender crianças de escolas de várias cidades, onde a gente tem contações de história na parte da manhã e na parte da tarde, com oficinas também na parte da tarde, oficinas de escrita e oficinas de audiovisual, no caso de poesia cinética, com 2 cineastas que estão vindo para a Laguna para falar sobre a poesia cinética, que é um gênero do cinema, e uma mostra de poesia cinética com filmes premiados internacionalmente também na sexta de noite. No sábado, a gente tem uma feira de livros de editoras independentes e uma série de outras oficinas que vão acontecer também com bate-papos, com rodas de conversa, com temas exatamente para discutir esse fim de livrarias, no caso, a perda social desses espaços, e como que os livros podem ser caminho para, quem sabe, a gente voltar, quem sabe, num momento onde a escassez disso ou a carência disso façam-se provocações necessárias para um outro espaço ser aberto, né? Então, a gente tem no sábado também um cortejo fúnebre da Coruja, que é onde a gente vai fazer essa provocação com a cidade também, com as pessoas que estão lá, distribuindo livros de graça, meio que é isso, né? Um ato simbólico, exatamente, né? Um ato simbólico que a livraria se fecha, e é uma livraria que sempre entregou muito para a cidade, para a região, enquanto troca. Fica ali no centro. Na principal praça da cidade. A gente ocupou essa praça com projetos de cinema ao ar livre, com saraus, com shows musicais, com teatro, com muita coisa, que sempre foi de graça, tentando muito trazer um público, mostrando que a livraria é o espaço de todo mundo. Aquilo não tem um filtro econômico, aquilo tem um filtro para quem quer ir. E traz arte, na verdade, né? Exato. Não só literatura, mas todas as artes também relacionadas à literatura. Espaço para quem publica seu livro, academias, associações, pessoas que estão lá circulando e trazendo as suas ideias. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos fazer essa festa, então? Sim, com certeza. Para poder agitar o povo e ver o quanto que eles estão perdendo. Exatamente. Né? E aí, no sábado de noite, vai ter um sarau, que é o sarau de sábado à noite, e a gente vai ter também a visita do escritor Thales Guaraci, que é um escritor também premiado, escreveu um livro chamado Anitta, que é contado pela visão do Garibaldi, sobre como ele via a Anitta nesse momento de república, né, e de revolução. E no sábado, várias outras contações de história, shows e muita coisa vai acontecer. Querido. Muito obrigado, Renata. Arnaldo, parabéns por não desistir, por continuar ali com a festa. Sim. E poder trazer, então, esse tema para a gente conversar, refletir e ver o que a gente pode fazer na atualidade. Não é verdade? Eu acho que é o espaço para a gente discutir caminhos mesmo. Muito bom. Eu conversei hoje com Arnaldo Russo, livreiro, produtor cultural e coordenador da 6ª Festa Literária Júlia Nascimento. Mas antes de encerrarmos, quero agradecer aos parceiros que ajudam a manter viva essa trajetória de 10 anos do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer a Gráfica Editora Copiarte, palavras que dão vida e impressões que duram gerações. Estúdio Morgana Anacleto, referência em beleza e autoestima. Academia Toia, há 46 anos cuidando do movimento e da saúde. E a Vitelli Publisher, ajudando a escrever a história de quem escreve sua história. E o Bate-Papo Literário fica por aqui. E vocês podem rever este e outros programas em nosso canal no YouTube Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Muito obrigada pela companhia e lembrem-se, enquanto houver histórias a serem contadas, haverá sempre um novo bate-papo literário esperando por você.